Este é mais um programa da rede Mipomaniacs, um oferecimento de Tabuleiro Mix. Oi pessoal, eu sou o Lucas Andrade Luquita e neste episódio de Overview eu vou mostrar para vocês Planet Steam, um jogo econômico onde nós somos empreendedores e um planeta fictício, o planeta Steam, tentando conseguir dinheiro através da extração de minério, energia, água e quartzo. O Overview é o programa onde a gente dá uma passada rápida nas regras. Esse jogo ele é bem complicadinho, não vou entrar em todas as minúcias, mas você vai ter pelo menos uma ideia geral de como ele funciona. É o Overview com Planet Steam. Em Planet Steam, nós basicamente precisamos conseguir riquezas e extrair recursos. O tabuleiro é dividido em várias regiões. Nós temos uma grande região aqui, com essa espécie de termômetro, onde o quartzo, o minério, a água e a energia têm um indicador de preço de cada unidade e do estoque disponível. Temos também na parte superior um marcador de rodadas e mais acima um marcador de tanques, uma espécie de depósito, de quantidade de tanques que nós temos disponíveis. Nessa região à direita, nós temos os territórios, seriam terrenos, onde a gente vai instalar os tanques, a gente vai tentar conseguir mais territórios. Cada jogador marca os seus territórios com o marcadorzinho da sua cor. Isso aqui é um setup para 5 jogadores. E temos ainda marcadores neutros, que podem ser transformados em seu território com uma ação específica. Vale marcar também essa região aqui com borda azul, onde nós temos o rio, e ela vai dar desconto na ativação dos tanques que eu vou falar daqui a pouco. Eu não vou entrar em cada minúcia do jogo, afinal isso aqui é um overview, mas no começo de cada rodada a gente vê se nós temos que colocar os recursos nessa área aqui de bônus, conforme algumas condições. Como eu disse, não vou entrar em cada detalhezinho de cada condição. O fato desse recurso ter sido colocado no tabuleiro já faz com que os indicadores subam. Esse aqui no caso já está no máximo, que é o quartzo. Esse aqui sobe 1. A água também sobe 1. E a energia já está no máximo. Os jogadores farão um leilão para cada um desses personagens. Na verdade, quando você faz o leilão, você não escolhe o personagem, você só faz o leilão para ser o primeiro a escolher. E os personagens, eles têm duas informações importantes. Eles têm um número, que vai ser a sua ordem de jogo em cada turno, e eles têm uma habilidade especial. Essa aqui, por exemplo, a Lead Steam, garante que você seja o primeiro jogador, o que pode ser muito importante em algumas etapas. Esse cara aqui, por exemplo, o Venture, ele é o segundo a jogar e ele vai te dar uma vantagem na hora de fazer um leilão em um daqueles terrenos que eu mostrei ali no tabuleiro. Esse cara aqui, por exemplo, o capitão, tem direito a colocar esse Zeppelin no tabuleiro que vai dar bônus de extração de recurso. E assim vai, cada personagem, uma ordem de turno e um bônus especial. Uma nova fase do jogo começa com um leilão de um desses territórios disponíveis. O jogador que pegou o Venture, ele tem o direito então de começar o leilão de uma zona que não pertence a ninguém. Interessante que se esse cara aqui vencer o leilão, ele paga apenas metade, ou seja, ele pode oferecer lances muito maiores do que os outros jogadores, então é outra vantagem excelente. Ele escolhe um território a leilão, por exemplo esse aqui, e os jogadores vão fazer mais uma rodada de leilão, claro, oferecendo dinheiro. E quem vencer o leilão tem direito a colocar um de seus marcadores. Então, por exemplo, o Venture tinha escolhido esse território aqui, eu venci, coloco o marcador meu. Na próxima fase do jogo, começando com a Lead Steam, o jogador que tem a Lead Steam, que afinal ela é o número 1, o jogador tem direito a tentar conseguir um território. Então, por exemplo, digamos que a Lead Steam seja laranja e ela quer esse território aqui, que tem rio, vai dar desconto depois. Então ela escolheu essa área e ela pode, por exemplo, rolar um dado. Se ela conseguir 4 ou 5 ou 6, ela consegue esse território. Se ela não conseguir 4 ou 5 ou 6, ela vai escolher um território próximo, ortogonal, disponível. O interessante sempre é a pessoa tentar conseguir o território que ela procura, tá? Existe uma regra opcional em que você não usa esse dado, e no jogo em si, você não precisa rolar o dado se você conseguir comprar uma dessas licenças de construção em uma das fases posteriores. Para efeitos de exemplo, digamos que ela conseguiu o território que ela queria. Todos os jogadores fazem isso, todos têm direito a conquistar um território, ou rolando o dado, ou usando uma licença para construir, e depois a gente vai para uma próxima fase. O jogador que pegou o personagem de número 3, o capitão, coloca aqui o Zeppelin e um dos pontos que tem aqui uma espécie de rosa dos ventos.
esse Zeppelin, como eu falei, vai dar bônus de recurso. O jogador geralmente vai tentar colocar numa linha onde tenha mais territórios seus. Claro que às vezes isso é inevitável você ajudar algum outro jogador. Vai da questão de você ponderar o que é mais importante. A próxima fase é uma das mais importantes. Para você participar dessa fase, você precisa pagar uma água. E nessa fase você tem o direito a comprar um tanque de extração, a comprar conversores de energia, de minério, de quartzo, de você comprar superchargers. E essas peças, elas são de um acabamento fantástico. Isso poderia ser apenas token, mas a Fantasy Flight, como sempre, humilha nesse quesito, né? Por exemplo, então você tem um tanque e você pode colocar um conversor de energia. Isso aqui literalmente encaixa na peça. E você vai montando os seus tanques, você vai customizando o tanque. Então nessa fase os jogadores, por exemplo, compram tanques, colocam em terrenos de sua propriedade, colocam, por exemplo, conversores. Quando você compra o tanque, você afeta o preço no mercado. Então é muito importante, às vezes você compra bastante tanque só para aumentar o preço para os próximos jogadores. É um jogo bem econômico, tudo influencia os valores, né? A questão de oferta, de procura. Uma outra ação que você pode fazer nessa fase é comprar uma melhoria para um dos seus transportadores. Eles são específicos para o quartzo, para o minério, para a água ou para a energia. Então eles têm um nível, que é o número 1, e eles têm uma capacidade. Então esse transportador aqui, ele consegue carregar 3 minérios. Você pode pagar um upgrade, passar para o nível 2, ele passa a carregar 6. Isso é importante porque depois que você instala os tanques e começa a extrair recursos, você precisa conseguir carregá-los, senão vai ser desperdício de produção e isso também afeta o mercado. Na outra fase do jogo, a gente começa a extrair os recursos. Para ativarmos cada tanque, então por exemplo ali eu tenho 2 tanques, a princípio cada tanque eu teria que pagar uma energia. Só que existem algumas exceções. Por exemplo, em espaço de água, um tanque simples, que é um desses que não tem conversor nenhum, ele não custa energia. Se eu tivesse também um tanque com extrator de energia, ele também não consumiria energia. Então são 2 pequenas exceções. Basicamente, um tanque simples extrai água. Um tanque com conversor de energia, obviamente extrai energia. Um tanque com conversor de minério, extrai minério. Um tanque com conversor de quartzo, extrai quartzo. E você ainda pode colocar um supercharger, que é uma peça que dá um recurso extra. Supercharger é colocado no topo da peça. Então você paga energia para ativar os tanques que você quer, a não ser que tenha algum desconto. Você extrai os recursos conforme o tipo de tanque. Você pode ganhar um recurso extra se tiver o Supercharger. Você pode ganhar um recurso extra se tiver na mesma linha do Zeppelin aqui. Você pode ganhar recursos extras se houver um efeito de sinergia, tanques que estão próximos ortogonalmente, ou na horizontal ou na vertical. Então tem bastante coisinha para você ficar atento na hora de ativar os seus tanques. Ainda nessa fase você pode comprar um desses títulos aqui, ou uma licença de construção, que é o certificado que permite que você não role o dado para quando for conseguir um terreno. Nessa fase também você pode tentar vender uma dessa, por 15 créditos, se for necessário. E você pode comprar um certificado desse, que no final da partida vale 50 pontos. Essa fase aqui, onde você pode comprar e vender recursos, na verdade ela acontece antes dos certificados, mas eu deixei para depois, porque esse aqui é o coração do jogo, uma das coisas mais divertidas, quebra a cuca e que você precisa examinar com muito cuidado para poder ser vencedor aqui em Planet Team. Imagina que nessa fase eu queira vender, por exemplo, 2 águas. Eu preciso de uma graninha, afinal esse jogo eu preciso de dinheiro para comprar tanques, para conseguir recursos, para depois tentar vender os recursos, fazer esse dinheiro girar, mas no final o interessante é ter mais dinheiro, só que eu não posso ficar acumulando recursos, senão eu fico parado na partida. Então digamos que eu venda 2 águas. Vendi as 2 águas, então o que acontece? Vendi 2 águas, o preço atual é 5. Então eu ganhei 10 créditos pela venda da água. Beleza. Como eu vendi 2 águas, o mercado agora tem 2 águas a mais. Então o que acontece? Aqui, na trilha de suprimento de água, eu tenho 2 águas a mais. Então 1, 2. O mercado antes tinha 6 águas, agora tem 8. O que acontece? O marcador antes estava na zona verde e agora foi para a zona amarela. E se a gente olhar esse termômetro aqui na lateral direita, a zona amarela é o que determina
o quanto o preço vai ser afetado. Nesse caso, como tem mais água no mercado, o preço cai 1. Que agora a água está mais abundante e ela passa a valer agora 4. Isso quer dizer que se um próximo jogador fosse vender água, ele receberia menos. Isso aqui no final da partida pode ser crucial. Porque uma pessoa pode ter um recurso muito importante, você vai lá e vende bastante, tá? Ou vende uma quantidade qualquer para pelo menos tentar diminuir o preço, e aquele jogador vai receber menos dinheiro. Depois de terminada essa terceira fase, onde a gente extraiu o recurso com tanque, comprou e vendeu os recursos que eu acabei de mostrar, comprar ou vender certificados, a gente vai para uma fase final de manutenção, onde a gente produz novos tanques. Não vou entrar em detalhes, porque são bastante coisinha para você verificar. E a manutenção geral, de avançar o marcador um espaço para ver a próxima rodada, devolver as cartas que a gente utilizou, esse tipo de coisa. Bom, o que falar de Planet Steam? Eu costumo chamar esse jogo aqui de relógio suíço, onde todas as engrenagens, onde cada girada de uma engrenagem faz com que a outra gire e uma coisa depende da outra, uma relação de causa e efeito muito bem fechada. Talvez no overview não dê a sensação completa, porque eu realmente omiti várias pequenas etapas. Ele é um jogo que tem até pequenas exceções. Numa situação, o preço faz com que você tenha que mover o marcador lá daquele termômetro, às vezes não. É um jogo que eu sempre jogo com guia. Ele tem um guia passo a passo, até o guia que vem com o jogo não é um dos melhores, ele é muito resumido. Você encontra guias bem completos lá no Board Game Geek, por exemplo, que é um dos que eu uso. Mas ele é um jogo fascinante. Tá? Eu adoro jogos econômicos. Jogos econômicos tendem a ser jogos de uma categoria para gamers um pouquinho mais experientes. O melhor representante disso que a gente tem no Brasil agora é o Power Grid, que foi recém-lançado. Esse é um jogo de uma complexidade um pouco maior. O tipo de jogo que valoriza os jogadores que já conhecem, tá? Pelo menos alguns dos mecanismos, porque tudo, absolutamente tudo, tem impacto no que acontece. Você tem que planejar tudo no curto, médio e longo prazo. Você tem que calcular muito bem quais tanques você vai extrair para conseguir tantos recursos, para depois vender esses recursos no mercado, conseguir afetar o preço, mas antes disso você também tem que se preocupar com qual personagem você vai pegar naquela rodada, porque tal personagem vai dar um benefício diferente, que vai permitir que você faça uma ação mais focada em determinado aspecto naquela rodada. Um jogo extremamente rico, uma produção belíssima, e os jogos econômicos talvez seja uma das categorias que mais sofre em qualidade de produção. E eu estou falando com você, Brass, Age of Steam, Age of Industry, que são jogos fabulosos, mas que tem uma arte um pouquinho... que deixa a desejar, né? O Planet Steam tem uma arte fabulosa, uma produção fora de série, um jogo super sólido, é um gamers game, um jogo para jogadores, um jogo para quem gosta de fritar o cérebro, não é para grupos iniciantes, tá? A questão do inglês até não é problema, você só tem texto e algumas cartinhas ali, no mais você consegue apenas um manual em outros idiomas, em português e tal, mas ele não depende de texto nesse sentido, mas é um jogo para grupos experientes, tá? É um jogo que vai valorizar demais a rejogabilidade. Outra coisa que eu absolutamente adoro, nesse relógio suíço aqui, tudo é calculado previamente para o número de jogadores. Se você joga em 3, 4, 5, tudo é modificado no setup. Quantidade de rodadas, o valor inicial de cada tanque, a quantidade de cada recurso que você tem no mercado, a quantidade de cada recurso que você começa. Tudo, absolutamente tudo é pensado, até mesmo o número de cartas, a quantidade de cartas que você tem disponível ali daqueles personagens para o leilão é diferente conforme o número de jogadores. Recomendo fortemente, mas fica novamente o conselho. É um jogo para quem gosta de fritar o cérebro, para grupos mais experientes, e se você gosta de jogos econômicos, se você está começando a conhecer mais esse tipo de categoria, que eu absolutamente gosto demais, é um dos meus exemplares favoritos. Planet Steam. Quero agradecer ao Mike da Tabuleiro Mix, que forneceu essa cópia aqui para mim. E se você se interessou, você encontra o Planet Steam no tabuleiromix.com. Deixo também o convite para visitar o nosso site, mipomenex.com.br, onde você encontra centenas de matérias sobre jogos de tabuleiro. Tá? Eu espero que você tenha gostado do overview aqui do Planet Steam. Eu sou Lucas Andrade Luquita. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Agradeço demais a audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.
você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.